Intenções das Lázara Donizete Rodrigues Joaquim, 1 ano de falecimento. Pelos falecidos, Arthur Carvalho, Domingos Gonçalves, Benedita Gonçalves. Pelos falecidos, Lázara Donizete Rodrigues Joaquim, 1 ano de falecimento. Áurea de Souza Leandro, 1 ano e 11 meses. Arthur Carvalho, Domingos Gonçalves, Benedita Gonçalves, Otaviano Francisco Silva, Amélia Aparecida Silva, Terezinha de Jesus Leonel, Raimundo Leonel, Reinaldo Francisco da Silva, Luciano Polidório, Sueli Rambaldi Ramos, Cirino Ramos, Geralda Maria Jesus Silva, Silvio Mendes Martins, Darcy Maria Eliodório, Joaquim Leonel. Pelos vivos e falecidos da família, Carvalho e Silva, Fontes Zucato, Pocai, Mantovani, Ferraz, Souza, Fernandes, Santos, Canela, Furlan, Pereira, Almeida, Salles, Moraes, Cardoso, Magalhães, Laureano, Cunha, Leonel, Maria Aparecida Silva, Lima e Francisco, Rodrigues e Reis, Mazarini, Zampieri, Adame, Lima, Gomes. Em honra ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, ao Divino Espírito Santo, Jesus Misericordioso, Santíssima Trindade, Divino Pai Eterno. Em ação de graças a Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, São José, Santo Expedito, São Bento, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, São Luís Maria de Monforte, Santa Catarina Labouré, Santa Catarina de Sena. Em ação de graças pelo aniversário, Viviane Santos, Terezinha de Jesus Silva, Yara Carolina, Maria Madalena dos Santos Silva, Maria Luísa Borges Guimarães. Na intenção de Regina Ferreira, Andréia Silva, Adevilson Francisco da Silva, Cleiton Azarias Silva, Pedro Henrique Costa, Isabel de Souza Costa, Luzia Beraldo, Ronaldo Beraldo, Mirna Vitor Santos, Silvana Gonçalves, Milton Gonçalves, Donizete Carvalho, Milton Carvalho. Pela intenção de Paulo Eduardo Pereira, José Marcelo Silva, Marisa Bernardes, André Felipe, Camilo Silva, Maria Rosa da Silva, pelos que sofrem com a depressão, vícios e o câncer, e pela saúde de Leonor Maggioli, Priscila Ferraz. Jesus ressuscitou,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento do ato penitencial, vamos fechar os nossos olhos e colocar o nosso coração diante de Deus. E diante de Deus que tanto nos ama e que é misericórdia, apresentemos aquilo que pesa em nosso coração, em nossa consciência, nossas fraquezas, nossos pecados, para que, envolvidos pela misericórdia e pelo perdão de Deus, possamos celebrar dignamente estes santos mistérios. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, tende piedade de nós. Ó Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vinde-nos ensinar, ó divina sabedoria. Vinde-nos abraçar, a palavra que nos recria. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saísse por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estais para fazer contra esses homens. Há algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor. Por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus.
Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Nós estamos ainda no tempo pascal e se nós lembrarmos do evangelho de domingo passado, nós vemos que Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. Uma vez, deseja paz, porque os discípulos estavam trancados por medo. Passam uma semana, Jesus aparece de novo e deseja paz, porque eles ainda estavam trancados com medo. E é interessante porque na primeira leitura de hoje, nós vemos uma mudança nos discípulos. Aqueles que antes morriam de medo da morte, de serem assassinados, assim como Jesus foi, eles estavam se alegrando e considerando-se felizes por sofrerem por Jesus. Então, um grupo que antes vivia trancado por medo, estava feliz por apanhar, por sofrer em nome de Jesus. E aqui nós vemos uma mudança causada pela ressurreição de Jesus. Porque quando nós temos a morte como fim, isso gera medo em nós. Porque a morte, ela se torna uma porta onde a gente tem medo do que vai vir. E vem aqueles diversos questionamentos, né? Quando a morte vier, o que vai ter depois? Vai ter alguma coisa? Não vai ter nada? Eu vou deixar de existir? Não vou? Como que vai ser? E essa era a dúvida daquele povo. Alguns acreditavam na ressurreição, outros não. Alguns acreditavam na vida eterna, outros acreditavam que quando morria ia para uma espécie de limbo e ficava lá. E quando Jesus ressuscita, eles falam: olha, a morte não é o fim. Depois da morte tem algo. Depois da morte existe vida. E é aqui que nós vemos a mudança. Aqueles discípulos se enchem de alegria, se enchem de coragem, e a morte passa a não gerar mais medo neles. Eles passam a não ter medo mais da morte, porque eles encontraram uma vida maior do que aquela que eles viviam, uma vida maior do que aquela que eles tinham medo de perder. E se nós prestarmos atenção no salmo de hoje,
nós podemos colocar esse salmo na boca dos discípulos, porque é um salmo lindo. Eu faço questão de ler de novo com vocês. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Olha que lindo. Eles encontram a luz e a salvação em Deus. Então pode vir gente batendo, pode vir gente prendendo, pode vir pessoas falando mal de mim. Só que eu tenho uma luz e eu tenho uma salvação. E diante dessa luz e dessa salvação, que medo eu vou ter? O que pode me tirar de Deus? O que pode me tirar dessa salvação? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Olha que coisa mais linda. Os discípulos, eles entenderam que viver a fé de verdade, testemunharmos Jesus com a nossa vida, nós estamos vivendo junto de Deus no céu. Nós já estamos antecipando o céu aqui. Então não tem o que ter medo, não tem o que tremer, não tem o que possa nos tirar de Deus. A única coisa que pode nos tirar de Deus somos nós, a nossa vontade ou a nossa rebeldia. Por isso, irmãos, peçamos hoje essa graça da coragem, essa graça em não temer aquilo que nos cerca. E é bonito o Evangelho, porque o Evangelho, né, Jesus vê uma multidão chegando. Imagine só, você está na tua casa preparando o almoço, de repente chega 5.000 homens na tua casa. Você fala, e agora? Não dá para pôr água no feijão, né, Belmiro? Vai virar uma sopa só de água, porque o feijão vai sumir. E Jesus fala para os discípulos, dá um jeito. Os discípulos ficam doidos, falam, e agora, o que a gente faz? E um deles encontra 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de tanta gente? Imagine, 5 pães e 2 peixes, não dá para alimentar a igreja aqui. Mas é bonito, porque diante daquilo que se tem na hora, Jesus agradece. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, que era praticamente nada, e agradece a Deus. Obrigado, Pai, por esses 5 pães e por esses peixes. Nós somos convidados hoje a dar graças, porque muitas vezes nós esperamos que a nossa vida de cristãos e a nossa vida de fé seja algo, e muitas vezes não é esse algo que nós esperamos. Nós esperamos, sei lá, riqueza, saúde, prosperidade, e muitas vezes isso não vem. Muitas vezes o que vem é o que veio para os discípulos, é perseguição, é calúnia e tantas outras coisas que nos envolvem. Só que Jesus nos convida a olhar para a nossa vida, a olhar para a nossa história, a olhar para aquilo que nós temos e a agradecer e bendizer pelo pouco, não pelo muito, por aquilo que nós temos hoje. E o belo de tudo é que no final sobra, não falta, todos comem, ficam saciados e sobra muito mais do que tinha. Talvez a gente olhe para a nossa vida com esse olhar do que está faltando. Nossa, está faltando tanta coisa na minha vida. Mas quando a gente tem esse olhar de perceber o que tem, mesmo que seja pouco, e agradecer, e ser grato, e louvar a Deus pelo pouco, aquilo se torna muito, aquilo se torna suficiente e ainda transborda. Por isso, irmãos, coloquemos hoje nosso coração diante de Deus, diante da nossa vida, diante da nossa história, diante daquilo que às vezes não é conforme nós esperamos, como nós gostaríamos, e aprendamos a louvar a Deus, assim como os discípulos louvaram a Deus pelo sofrimento, que nós também louvemos a Deus pelo sofrimento, pela doença, por aquilo que às vezes não é conforme nós esperamos.
certos de que Deus é a nossa luz, nossa salvação e nossa vitória. Fechemos os nossos olhos e coloque hoje teu coração diante de Deus, a tua história, como ela é. Às vezes, quando a gente vai rezar, nós queremos mostrar uma história ou uma parte de nós que é bonita. Mas hoje Jesus nos convida a apresentar a Ele a nossa história como ela é, sem medo, sem vergonha do nosso passado, sem vergonha daquilo que nós temos. Às vezes nós queremos hoje apresentar para Deus virtudes, conquistas, a nossa santidade. Mas às vezes nós só temos 5 pães e 2 peixes. Apresente esses 5 pães e 2 peixes para Deus, pois isso já é bastante aos olhos dele. Apresente hoje a tua vida. Apresente aquilo que você tem. Nós vemos os discípulos olhando aquela situação desesperados. O que é isso diante de tanta multidão, de tanta necessidade? E Jesus, com aquela mesma coisa, Ele agradece. Agradeça a Deus hoje pela tua história, por tudo aquilo que você viveu por amor a Ele. Aqui eu vejo muitos irmãos que viveram bem a Semana Santa, rezaram, ofereceram penitências, sacrifícios, ofereceram seus momentos a Deus. Apresente tudo isso a Ele, porque tudo isso é uma boa oferta, uma oferta agradável e valorosa a Deus. Apresente também teus medos, tua descrença, tua falta de fé. Apresente aquilo que pesa em tua vida, certos de que quando Jesus entra, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, tudo se transforma. Ó Jesus, hoje nós queremos agradecer pela vida. Às vezes a nossa vida não está tão boa, às vezes nossa vida está marcada por lutas, por derrotas, por fraquezas, por quedas, por lágrimas, por luto. Às vezes a nossa vida está marcada por tanta coisa que nós achamos que não merecemos entregar a vós, louvar. Mas ensina-nos hoje a louvar pela vida, porque a nossa vida é o dom mais precioso que temos. Ensina-nos a nos alegrar com o pouco que temos, com o pouco que o Senhor nos dá, certos de que um coração grato é um coração que consegue transformar umas migalhas de pão numa mesa farta, numa mesa transbordante. Dai-nos esse olhar, ó Jesus, para não ficarmos fixados no que falta, mas para que sejamos dia após dia gratos pelo que temos, gratos pelo Teu amor que nos sustenta, pelo Teu perdão que nos envolve e pelas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas.
abra os nossos olhos e o nosso coração para percebermos a Tua bondade e a Tua misericórdia, sempre atuando em nossas vidas. Amém. E nesse ofertório, continue apresentando no altar de Deus a tua vida, os teus bens, tudo aquilo que você tem, certos de que no pouco que oferecemos, Deus multiplica e torna este pequeno, este pouco em muito. Graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, o sacrifício da salvação que vos apresentamos na festa de Santa Catarina, para que, instruídos por seus ensinamentos, possamos render-vos graças com maior fervor, ó Deus vivo e verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original, e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Catarina de Sena e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda.
agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Magela, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Pedimos hoje de uma maneira especial por Maria Luísa Borges Guimarães no dia de seu aniversário. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro Santo de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro Santo de Deus,
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor preparou um banquete, famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. Já foi preparada a festa do Rei. A mesa está posta, ó vinde comer. O novo cordeiro já foi imolado, seu corpo pão vivo a todos foi dado. O Senhor preparou um banquete, a famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. A fonte da vida brotou de seu lado, seu povo escolhido foi nela banhado. Se alguém tiver sede, que venha beber, verá alegria de novo nascer. O Senhor preparou um banquete, a famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O Senhor preparou um banquete, a famintos de amor acorrei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. Oremos. Ó Deus, que a participação na vossa mesa, onde Santa Catarina encontrava alimento, até mesmo para a vida do corpo,
conceda ao vosso povo a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e Santa Catarina de Sena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.